Agora eu estou vendo você. 7h31, vamos fazer uma entrevista hoje em trio aqui. Olha só que espetáculo. Então vamos lá. Ana Lúcia, bom dia. Bom dia, Estela. É um prazer estar aqui com você, viu? Prazer também. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, Estela. Bom dia, Ana. Também faço das palavras da Ana as minhas. É um prazer estar aqui, pessoal. Muito bem, muito bem. Ana, vamos começar com você explicando como é que é esse projeto, como é esse projeto não, né? Como é essa parceria que a prefeitura fechou com o Instituto Se Mudando. Bem, o Centro Pop ele funciona, né, desde 2010 aqui em São Carlos, e é inédito esse projeto para a gente. Eu acho super importante falar isso, porque o Centro Pop sempre teve uma característica de cuidado dessas pessoas, né, de amparo. Gente, se entrar um gatinho aqui, vão ser em 4, tá? Tem os gatinhos aqui em cima da mesa. Faz parte. Faz parte. Ontem a Laíde deu a entrevista, ela só não conseguia entrar. Custou para ela entrar. Então. Só puxa um pouquinho o seu celular para aparecer você inteira. Aí, perfeito. Ótimo. Bem, bora então, lá. O Centro Pop sempre teve uma característica, por todos esses anos, de cuidado e de amparo a essas pessoas, né? Porém, com a pandemia, a gente percebeu um agravamento da situação das pessoas, né? Com a questão da falta de recurso, da falta de trabalho, enfim. E aí, o Se Mudando tem nos ajudado, desde o início da pandemia, a pensar ações, né, tanto quanto os outros parceiros, Gente, só um minuto. Deus. Desculpa. A pensar ações que ajudassem as pessoas em situação de rua. O Se Mudando tem essa prática com essa população específica, o Lucas vai explicar melhor, né? E aí, desde o início da pandemia, com outros parceiros como Fiscar, USP, principalmente o departamento de TO, né, da UFSCar, tem nos ajudado com isso. A gente tem uma cidade bastante solidária, né? A gente percebe que muitos grupos, né, movimentos sociais na cidade ajudam essas pessoas durante o ano todo. Né? A gente está com uma operação Frentes Frias acontecendo. Bem, aí voltando para o projeto, o Lucas fez um convite, né, através do Se Mudando, para a gente trabalhar com população em situação de rua, através do trabalho. Eles têm uma outra prática também, é inédito para eles também, né, Lucas? Para trabalhar, para pensar no trabalho, na inclusão produtiva dessas pessoas. E são 10 pessoas em situação de rua que estão trabalhando meio período. Eu acho importante falar sobre isso, né? Porque as pessoas ficam preocupadas com a questão trabalhista, enfim. Meio período durante 45 dias, num parceiro nosso, que é a Fluke, que é uma operadora de celular. Tá. E aí, essa é uma coisa que tem prazo, Ana? Por enquanto é por 45 dias, mas eu acho que a gente tem discutido muito isso, sabe? Como que a gente vai dar continuidade para que outras pessoas tenham a possibilidade também. Gente, nunca mais, Estelinha. É de manhã, o gato tá precisando de mim. Pega ele no colo, Ana. Pega ele no colo, põe o celular, segura ele no colo, faz carinho, faz parte, companheira. É isso. Pois é. É que é de manhã, eles sabem que eu vou sair daqui a pouco para trabalhar, eles ficam em cima. Me desculpa, viu, os ouvintes e o pessoal que está assistindo. A nossa ideia é que essa parceria ela se oficialize e que a gente consiga outros espaços, outras empresas que tenham também a mesma sensibilidade que a Fluke, da gente atender a população em situação de rua. Eu acho que o nosso objetivo na divulgação não é só a parceria, que foi super importante para a gente, né? Mas principalmente que outras empresas abram seus espaços através da responsabilidade social, né? Que é uma coisa interessante para a gente até dizer que é possível um abatimento aí no imposto de renda, né, dessas empresas, através do CNPJ, e que a gente garanta que essas pessoas continuem trabalhando, né? Eu acho que o atendimento que a gente desenvolve no Centro Pop é um atendimento, ele é paliativo, né? Porque
as pessoas sempre perguntam, tira essas pessoas da rua, como é que essas pessoas vão sair, né? O que a prefeitura está fazendo? Então, sempre vai haver uma crítica, ou às vezes construtiva, às vezes negativa, por conta de que essas pessoas estão na rua e elas não compreendem, né, a população de uma forma geral, que a gente tem um atendimento constante, né? E que, às vezes, o que precisa para essa pessoa sair da condição de rua são duas coisas: casa e trabalho. E tudo isso com planejamento, né? Oportunidade, né? Oportunidade, condição para ter a oportunidade para poder sair da rua, né? Sim. Concordo com você. A gente às vezes vê uns comentários bem malucos a respeito, né? As pessoas gostam de falar daquilo que elas não sabem. Isso é um problema, eu diria, porque vai além do problema. Vai além do problema, então vira um problema. E é lógico, né? Você vai falar de uma coisa que você não conhece, você não sabe por que eles estão na rua, né? Por que eles estão lá? Isso não é uma coisa que eu vou fazer avaliação, porque eu não trabalho com eles, não convivo, não estou lá, é uma situação diferente. Mas foi o que me chamou a atenção quando eu vi suas publicações, foi exatamente a oportunidade de ter, acho que não é nem um trabalho, é a oportunidade de se sentir útil, né? De virar a chavinha, né? Eu estou na rua, e aí as consequências disso, né? De baixa autoestima e o desenrolar disso tudo, mas tudo bem. Ô Lucas, conta aí pra gente então, o que é o Se Mudando e como é que é a participação do Instituto nessa parceria aí. Perfeito, Estela. O Se Mudando, ele quer mudar um pouco como o Estado e a sociedade lida, né, com a população em situação de rua no Brasil, e a gente nasceu para ter um impacto perene na vida dessas pessoas, né. É interessante falar que nós não atuamos muito com atividades assistencialistas, apesar de a gente achar super necessário, mas o core do Se Mudando é sim atuar de uma maneira contínua e quase permanente. E a gente faz isso através do programa Abrindo Portas, né? É um programa baseado numa metodologia chamada Housing First, e na verdade é um braço desse Housing First, que é mais específico, que chama Rapid Housing. E o que significa isso? É nada mais nada menos que oferecer uma moradia com acompanhamento multidisciplinar para essa pessoa e que ela siga uma jornada de um desenvolvimento acelerado, onde a gente vai atacar algumas dores personalizadas, então tanto quanto educação financeira básica, oportunidade de emprego, talvez alguma assistência médica, seja fisioterapia, enfim. É uma atividade bem personalizada para cada assistido, para que ele consiga passar por essa jornada de uma maneira muito mais tranquila, né? Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas não têm um espaço próprio onde consigam manifestar sua individualidade, e a jornada de uma pessoa em situação de rua até chegar a uma moradia individualizada, seja por aluguel ou de outros meios, é muito longa, né? Então a ideia do Se Mudando é trazer essa casa no primeiro passo da jornada dele e fazer com que toda essa experiência seja muito mais fluida. E às vezes parece que é um pouco surreal, né? Vamos dar casa para todo mundo que está em situação de rua, né? Fácil, assim a gente resolve o problema. Mas, na verdade, é uma teoria muito bem pensada e já foi muito bem executada no exterior, né? No Brasil ainda é muito incipiente esse movimento. Só que antes do Se Mudando começar a tentar aplicar isso em São Carlos, a gente estudou bastante. Então, só trazendo alguns dados, assim, né? A teoria nasceu com um professor, na verdade, o professor que não nasceu nos Estados Unidos, mas atualmente atua lá na Universidade de Nova York, que é o Saint Barris, né? Lá em 1992, por aí. E ela já foi bem disseminada tanto na parte dos Estados Unidos, Canadá, quanto na União Europeia. E alguns estudos da União Europeia mostraram que eles, na verdade, fizeram uma comparação entre pessoas em situação de rua que passaram por programas tradicionais e pessoas que passaram pelo programa baseado no Housing First. E eles identificaram que, além de ter uma melhora significativa na parte da integração social, que estudos no Canadá mostraram que mais de 85% dessas pessoas continuavam numa residência de longa permanência, eles tinham uma redução orçamentária do Estado. Mostrou que uma pessoa, no período de um ano, custava menos de 11 mil euros para o Estado, se comparado às estratégias tradicionais. Exatamente. Então, além dele ter uma eficiência muito significativa e por hora, acho que melhor do que as nacionais,
ele traz uma redução orçamentária muito significativa para o Estado. Então, financeiramente, essa estratégia, né, essa metodologia se mantém de pé. Por isso que chamou tanto a nossa atenção. A gente, por que a gente não tenta trazer para a realidade de São Carlos? Quando a gente trouxe aqui para o Brasil nos estudos, a gente descobriu 4 projetos, né, em nível nacional, só que também em fase bem inicial, onde algumas aplicações iniciaram em 2018, outras em 2019, em 2020, por enquanto, a gente não viu ninguém nascer, só o Se Mudando. E claro que é uma operação muito grande, né? E por isso que logo de cara a gente foi conversar com a Ana, com a Glaziella, e elas se mostraram super abertas, né? A conseguir implementar de uma forma, com alguma escala. E assim iniciou a nossa parceria, né? E ao longo dessa jornada apareceu essa oportunidade da Fluke, onde a gente conseguiu abraçar 10 pessoas em situação de rua, que nem a Ana comentou. E, inclusive, até ressaltar a parceira com o Centro Pop. Muito obrigado, Ana, nessa parte dessa triagem inicial. Porque, como eu comentei, o nosso serviço principal é oferecer essa moradia, né? E hoje nós temos 2 casais, e aí, de repente, tem essa experiência da Fluke, tipo, como que isso se relaciona, né? Então, só para explicar um pouquinho para vocês, essa é uma parceria quase que à parte, sim, do nosso core, né, do nosso trabalho core, onde a Fluke abriu as portas para o Se Mudando assumir a operação da embalagem de chip. Então é como se a Fluke contratasse um terceirizado, no caso, entre aspas, foi o Se Mudando, e o Se Mudando chamaria a pessoa em situação de rua. E aí, nesse momento que o Centro Pop entra, porque tem uma expertise muito ampla, assim, muito maior do que o Se Mudando ainda tem, porque o Se Mudando nasceu em 2018, é bem recente. E aí, para fazer essa triagem inicial, para pegar pessoas e oferecer essa oportunidade, a gente contou muito com essa parceria, então a Ana conseguiu selecionar 10 pessoas para participar dessa experiência. E hoje em dia está sendo muito, muito positiva, né? Acho que até em questão de eficiência, questão de ambiente, clima organizacional, está muito melhor do que a gente imaginava. Então, assim, esse é o Se Mudando, a experiência Fluke se encaixa de uma maneira pontual, e como a Ana falou, estamos aqui também abertos a novas parcerias, a novas portas abertas para essas pessoas também, tá bom? Que é importante a gente ter um olhar diferente, né? E como eu já falei, não achar que porque eu estou vendo o que eles estão fazendo na praça, eu estou sabendo porque eles estão ali, né? Porque eles estão ali, porque eles chegaram naquela condição. E aí vocês estão falando da adaptação, né? E você está falando da primeira moradia, do First House. E aí eu lembrei, em 1800 e bolinhas, quando eu morava em São Paulo, e a prefeita era Erundina, ela começou um projeto lá que era de reurbanização das favelas, porque eles já tinham concluído que tirar as pessoas da favela para levar para outro lugar não era uma boa alternativa. Depois tentaram fazer isso, que também virou um problema, né? Não tem sido uma solução fácil. E eu lembro bem de ir na apresentação para a imprensa desse projeto da Erundina na época, e eu ficar encantada, né, porque nós entramos, obviamente, jornalista é um bicho chato, e a gente não entrou nos barracos nas casas lá que a prefeitura tinha indicado, nós fomos entrar nos outros, né, que era o que interessava, ver se estava tudo funcionando do jeito que tinham planejado mostrar para a gente. E era impressionante a limpeza dentro das moradias. Eu lembro até hoje que era mais limpo que a minha casa. E era terra batida, né? O chão era terra batida. E aí um comentário que uma das assistentes sociais fez é que eles tiveram um trabalho longo de meses, porque eles queriam implementar nessas moradias algumas questões de infraestrutura básica que eles não tinham, que era o banheiro. As pessoas nasceram dentro dos barracos, elas não estavam acostumadas a usar banheiro. Então, foi preciso ensinar, né? Hoje a gente tem dispositivos públicos, então a situação é outra. Mas isso tem já uns quase 30 anos, essa história. Então, eu fico, toda vez que eu vejo o trabalho de vocês, eu me lembro disso, porque não é só pegar a pessoa e pôr na casa, né? Tem um trabalho, eu fiz esse preâmbulo todo para perguntar para vocês como é que esse trabalho anterior, até eles chegarem à possibilidade de trabalhar mesmo. Perfeito. Então, como você comentou, tem um preparo muito grande antes dele chegar nesse início de jornada, né, numa moradia. E, por enquanto, o Se Mudando, ele não tem essa expertise de pegar essa fase anterior, né? E é aí que é importante a atuação do Centro Pop, que já tem, enfim, essa atuação desde 2010, que a Ana comentou. E tem, eu acho que esse tato, né, essa experiência, essa expertise.
Então, essa triagem inicial vem do Centro Pop, né? E pelo menos a nossa ideia é que essa parceria a longo prazo seja nesse sentido, o Centro Pop faça essa triagem inicial, e pessoas que já estejam um nível de organização um pouco melhor, né? E com um perfil que se encaixe no programa bem forte, passe para o Simulando para a gente começar a implementar toda essa metodologia que eu comentei com vocês. Então, hoje, o Simulando não consegue abraçar em alguém que está exatamente na calçada, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está em uma casa de acolhimento também é considerada uma pessoa em situação de rua pelos olhos da lei, né? Então, tem pessoas de diferentes níveis, né? Tanto que a população em situação de rua ela é muito segmentada dentro desse espectro. Entendi. E, enfim, então a gente pega essa pessoa que está mais no final dessa esteira, né? Que está um pouquinho mais organizada. Que já está lá na Ana Lúcia. Exato, exatamente. Ana, e isso, como que isso é feito, né? Bem, na questão do trabalho, né, que você fez a pergunta, eu acho que é importante colocar que a gente fez uma triagem, a gente propôs esse trabalho para um grupo de pessoas em situação de rua, e essas pessoas, 13 se destacaram, né? Então a gente cuidou dessa seleção, discutiu essa seleção com o Simudando através da Valentina, né, que é uma das pessoas do Instituto, e aí a gente foi construindo isso com eles, né? Então, no começo, a gente orientou com relação à vida, né, a rotina que muda, né? A rotina de um abrigo, da rua, é muito diferente de uma rotina do trabalho, do horário, da responsabilidade, do comportamento, né? De que a gente precisava que esse projeto desse certo por eles, né, e por nós, né? Então, imagina que a responsabilidade deles e nossa era muito grande, né? E a gente fez uma coisa que eu acho que é interessantíssima, é quando você discute e distribui a responsabilidade, né? Não é só a responsabilidade do Centro Pop em dar certo, mas é a responsabilidade de cada um que está envolvido nesse projeto, né? E a gente foi conversando, né, e discutindo e se programando, e a gente marcou uma data, e nessa data a gente fez o primeiro dia que foi a capacitação, né, de explicar, e também foi o pessoal do Simudando que fez essa capacitação, de explicar qual era o trabalho que ia ser desenvolvido, quanto eles iriam receber por turno, qual era... E aí foi tão bacana, porque assim, a gente que é um pouco mais velha, Estela, a gente tem uma ideia, assim, de que nossa, vamos pensar na postura, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo. E o Simudando vem me dá um choque de realidade, assim, dizendo assim, ó, Ana, eles podem escutar música durante o horário de trabalho, eles vão ter meia hora de possibilidade para eles fazerem o que eles quiserem, né, de lazer, vamos dizer assim, né, porque é um trabalho que é uma produção, tem uma meta por turno, né, para eles. Então, o que para a gente é regra, para eles se tornou um ambiente que trabalha, inclusive, a autoestima. Né, Ana, a evolução do mundo é uma coisa maravilhosa. Você imagina que quando eu comecei a trabalhar como jornalista, eu poderia me apresentar de azul no cabelo? Não tinha cara pálida. E falar gíria, então, estava fora de cogitação. Eu acho a evolução comportamental do ser humano maravilhosa e a tecnológica também. Amo. Ainda bem. Eu adoro conviver com pessoas mais jovens, né? Porque eu acho que eles dão esse choque na gente o tempo todo e nos ensinam. Oxigena a nossa mente, a nossa postura também. E assim, para mim, voltar a trabalhar com população de rua, né? Porque antes eu estava no CAPS Álcool e Drogas, voltar a trabalhar com população de rua é um desafio enorme, porque como o Lucas estava comentando, a população ela é muito heterogênea. E não dá para você fazer política pública de forma coletiva para a população em situação de rua. Você pode pensar, por exemplo, na questão da rodoviária, como que a gente vai poder resolver aquela situação junto com eles. Não dá para você pensar sozinho, não dá para você, por exemplo, mesmo que a Secretaria da Habitação reservasse, por exemplo, 10% das vagas para essa população mudar, isso também precisa de um trabalho anterior, assim como você comentou com relação ao governo da Luiza Erundina, né? Eu trabalhei com muito trabalho em favela, né? Com essa questão da reurbanização e também do deslocamento dessas pessoas. Às vezes em áreas verdes, né? Em áreas de preservação ambiental. Tem pessoas que, por exemplo, na década de 90, né? Eu ainda estava na faculdade nessa época, mas a gente já trabalhava acompanhando, as pessoas não sabiam qual era o uso do vaso sanitário.
né? É isso. Mas, e porque alguns, por exemplo, a gente foi em algumas casas que eles colocavam flores, né? Então, assim, por quê? Porque eles usam fossa, né? Usavam fossa, ou porque eles estavam em situação de rua, e a rua, ela não tem toda essa liberdade que a gente imagina, né? Ela também tem regras de convivência. Então, acho que é importante a gente colocar isso, que o Centro Pop, ele tem mudado o seu perfil de acordo com o perfil também das pessoas, daquilo que a política pública pode planejar para essas pessoas. É importantíssimo ter planejamento, é importantíssimo a gente pensar que essas pessoas, elas são seres humanos que também têm voz, né? Não são tão invisíveis assim, porque essa invisibilidade na pandemia caiu por terra, né? Quando todos nós que temos a possibilidade de estar em casa, estávamos embaixo do cobertor quentinho, né, se cuidando, fazendo isolamento social, essas pessoas ficaram visíveis na rua, né? E a gente precisou cuidar. Então, e aí houve até uma questão muito interessante durante a pandemia, principalmente lá no início, que as pessoas falavam assim: aumentou demais a população de rua em São Carlos. Aumentou muito. Esse era o discurso lá no início. Não, essas pessoas ficaram visíveis. Elas sempre existiram nesses locais. E agora o discurso assim né, que a gente escuta muito na mídia e com a população de uma forma geral. Essas pessoas, aumentou muito o número de pessoas no semáforo. Essas pessoas no semáforo nem sempre são pessoas em situação de rua, mas são pessoas em situação de vulnerabilidade, que perderam seus empregos durante a pandemia e que vão até o semáforo vender bala ou mesmo entregar um panfleto para garantir minimamente o sustento da sua própria família, né? Então, e não dá nem para a gente falar que isso é uma alternativa, né? Porque isso não é uma alternativa. Isso é uma situação de desespero. Não é alternativa, né? Não é sadia, né? Não é sadia, a gente sabe que não é. E então é muito complicado, né? Acompanhar. Bom, agora vamos à pergunta fatal, né? Isso está andando, está funcionando, e a minha pergunta para vocês, né? Minha pergunta fatal para vocês é: o que é que nós aqui que estamos do lado de fora podemos fazer para colaborar com esse trabalho, colaborar, enfim, como que a gente pode ajudar? Participar? Estela, eu acho que um primeiro ponto, bater de novo nessa tecla da oportunidade profissional. Enfim, essa oportunidade com a Flu que foi muito, muito, muito positiva, assim, fora das nossas expectativas. Então, quem tiver interesse de ajudar, e não de forma financeira, e tiver condições de dar uma oportunidade para pelo menos ver, né, essas pessoas, fazer um teste inicial antes de formalizar qualquer vínculo empregatício, seria muito interessante. Eu acho que esse é um primeiro passo, e um passo gigantesco. Tá? Porque justamente o que a Ana comentou, a gente oferece muito mais do que essa experiência profissional, né? A gente oferece os 3 R's, que é responsabilidade, rotina e renda. Então, isso é super interessante. Um segundo ponto, para quem tiver interesse e condições, é ajudar de forma financeira com doações, né? A gente pode até passar alguns links que a gente recebe doações de forma mensal. Tá. E também tem um terceiro ponto, que é caso você queira oferecer um pouco do seu dia a dia, né, com algum trabalho voluntário, também pode chamar tanto eu ou a Ana, que a gente tenta encaixar nessa metodologia, nesse acompanhamento dessas famílias, né? Excelente. Ana? Eu acho que a gente tem alguns canais, né, de participação. A gente tem o Comitê Pop Rua, que está funcionando, né? Ele funciona mensalmente. Esse canal ele fica mais disponível para muitos grupos, né, da sociedade civil, que a gente tem ali no nosso WhatsApp, né, de trabalho, e aí a gente acaba divulgando. Existe a possibilidade dessas pessoas ajudarem também com as doações, e eu gostaria muito de pedir que essas doações fossem direcionadas, né, para o Centro Pop, ou para o Fundo Social de Solidariedade do nosso município, ou para a própria Secretaria de Cidadania, porque às vezes as pessoas fazem a doação direto para eles, né? O que isso significa, por exemplo? Colchões, né, nas praças, cobertores, e aí a gente fica com uma desorganização no atendimento. Eu quero que vocês saibam que assim, o Centro Pop está aberto
para atender essas pessoas diariamente, né? A gente faz abordagem social também, a gente não fica só atrás da mesa esperando que essas pessoas vão até a gente vai até elas, né? A gente atende essa população que está na rua, a gente atende uma parte da população que está nos abrigos, né? A gente abriu um abrigo novo durante a pandemia para a gente acolher mais 50 pessoas em situação de rua. Então, hoje, no total, a gente tem em torno de 160 pessoas em situação de rua acompanhadas pelos abrigos. Então, é importante, e a gente queria muito que houvesse essa parceria em relação às empresas, que elas acreditassem, né, que a gente pode, tanto o Centro Pop, através da prefeitura, e o Se Mudando, que a gente pode capacitar essas pessoas para o mundo do trabalho, que a gente pode organizar uma rotina diferente e eles oportunizarem isso, né, se solidarizando com essa causa, que é muito importante. Muito bem, a gente já falou sobre isso, já dei inclusive o endereço lá do Centro Pop, telefone, depois eu posto aqui também. O Lucas, passa para mim então os contatos lá aí do Se Mudando e eu compartilho aí com o pessoal. Eu agradeço bastante a participação de vocês dois, e aqui o Bom Dia Café é para fazer essas coisas, sabe? Para dar espaço para o que normalmente não vai para a imprensa convencional, né? A gente gosta muito de dar notícia boa aqui, sabe? As bacanas, porque tem muita coisa boa acontecendo por aí afora, e está sempre à disposição. Quando você já tem meu contato, quando vocês precisarem, a Ana Lúcia já é parceira antiga, né, Ana Lúcia? De outros carnavais. Celinha, eu queria muito te agradecer, acho que esse espaço é um espaço ímpar, né, diferente, é saudável, é gostoso, porque a gente se sente muito à vontade com você, você é uma pessoa incrível, né, te admiro demais. Não, isso é real, acho que é importante a gente falar sobre isso também. É importante a gente trazer essa questão do afeto para dentro das nossas entrevistas e para o nosso dia a dia. Isso. Porque senão a gente se perde, né? A gente fica muito técnico, né? Nas nossas ações. E depois porque parece que o mundo se resume às desgraças que acontecem, né? E não é o caso. Tem desgraça acontecendo, eu falo isso para todo mundo quando eu começo o Bom Dia Café. Aqui é lugar para escutar as notícias boas. Mas você não pode virar poliana e achar que o mundo é perfeito. Não é isso. É que é para encontrar um equilíbrio só. Você assiste o Bom Dia Café e escuta as boas notícias, e aí também depois, né, você assiste o convencional e fica sabendo da CPI, fica sabendo da vacina, fica sabendo que não tem vacina para todo mundo, essas coisas de sempre, né? A enchente lá na Alemanha, mas isso é para outra parte, é o povo que já está aí estabelecido, né? Aqui é para dar as boas notícias para ficar legal. Mas, querida, só para concluir, então, agradecer você novamente, a oportunidade, né, o espaço, agradecer o Se Mudando, agradecer a Fluke por confiar na gente, né, nessa parceria, e agradecer a Secretaria Municipal de Cidadania, que também abre esse espaço, né, para tantas outras pessoas, né, tantos outros atendimentos. Eu quero que a gente compreenda que a gente está numa pandemia, a gente está numa redução de trabalhadores, e a gente tem dado o nosso melhor, né, para essa cidade, porque a gente acredita em projetos de solidariedade, de inclusão produtiva, de trabalhos de saúde mental, enfim, eu defendo muito todas essas questões. Obrigada. Muito bem. Perfeito, então eu só quero deixar meus agradecimentos também, Estela, porque muito legal a gente ter esse espaço, né, para conversa, para troca, e para o Se Mudando, que foi um projeto que nasceu como um projeto de extensão lá em 2018, com 4 engenheiros de produção na Universidade Federal de São Carlos. Agora tem essa parceria com o Centro Pop, o Centro Pop abriu muitas portas, e tem nesse ambiente para tanto divulgar nossos trabalhos, como para mostrar e quebrar alguns paradigmas em relação à população em situação de rua. É incrível, super importante. Então, só reforçar os agradecimentos da Ana aí também, em nome do Se Mudando. Muito bem, adorei. Quer dizer, então, que o Se Mudando é um projeto de extensão da UFSCar. Não, nasceu como... Nasceu como? Isso, desculpa, você falou. Hoje em dia nós já somos em 23, virando o Instituto agora. Muito bem, adorei essa notícia. Adoro falar para as pessoas que naquele muro que a gente fica reclamando, né, que a universidade está dentro do muro, nós estamos do lado de fora, tem um portão, né? Tem um portão, as pessoas não sabem onde está o portão, não procuram o portão, e aí não sabem que tem muita coisa dentro da universidade fora, de fora para dentro, enfim.
esse discurso já é antigo essa aqui balbúrdia. também. Essa balbúrdia. Exatamente. Adoro a balbúrdia brasileira, adoro. Gente, uma boa quinta-feira para vocês e precisando a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigada, Estela. Obrigado, pessoal. Beijo para Beijo vocês. pra vocês. Bom Beijo. trabalho para todo mundo. Cuida dos gatos aí, hein, Ana? Ai, pode deixar. Desculpa, viu, gente? Home office, Agora home eu office. participei, eles Home participam office. mesmo. Home office. Faz parte. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau, gente.